Bom dia, meus queridos alunos. Estamos aqui hoje para mais uma aula de arte no Enem, trazendo aqui para vocês um tema chamado Conflitos Humanos e a Representação na Arte. Então, é um assunto que ele envolve um pouquinho do conhecimento estético, um pouquinho da sociologia, um pouquinho da história, mas nós vamos comentando e vamos resolvendo aqui alguns exercícios. E uma forma diferente que eu trouxe para fazer essa aula com vocês foi através de análise de uma música do Rapa, chamada Hey Joy. Eu espero que todos vocês curtam, entendam, reflitam, que ela pode ajudar vocês também em algumas ideias relacionadas à redação, já que as linguagens estão todas ali juntas e bem próximas. Vamos lá. Então, durante muito tempo, a obra de arte ela foi destinada a um público que era preocupado basicamente em representar religiosidade, em produzir uma arte que estivesse ligada à arquitetura, à decoração, alguns aspectos relacionados mais à decoração. Nós temos assim como marco principal nesse período a Revolução Francesa. Então eu coloquei aqui um quadro para vocês, feito pelo Jacques Louis David, uma homenagem que ele fez a Marat, que era um líder político da sua época, tá certo? Então, dentro do ramo da arte e da representação da imagem, nós temos a Revolução Francesa como um importante período para a representação das imagens em torno dos conflitos humanos. Mas também nós temos outros exemplos, como por exemplo essa obra de Pablo Picasso, que é Guernica, que aqui e acolá ela aparece no Enem. E ela representa digamos assim, um evento acontecendo de formas múltiplas. É uma temática parecida com a de Jacques Louis David, mas que nós podemos observar a questão da forma, porque ela é uma linguagem relacionada à arte moderna, né? Tá certo? Mas o conflito humano ele está aí tão presente quanto a obra neoclássica de Jacques Louis David. Também eu quero dizer para vocês que aqui no Brasil, os temas ligados a conflitos humanos estavam diretamente relacionados à escravidão e à luta das minorias que estavam por aí sendo representados pelos pintores que chegaram por aqui e que já possuíam digamos assim, uma mentalidade diferente no que tange à liberdade pessoal e aos direitos humanos. Por isso que o Debré ele foi um inovador nesse período da arte aqui no Brasil, ainda no século XIX. Essa forma de utilizar a arte através de um discurso, ela não é novidade, tá certo? E nem é digamos assim, um campo único e exclusivo das artes visuais, da escultura, da pintura. Ela está todo presente em toda e qualquer linguagem, como nós temos aqui uma frase de Bertolt Brecht, que foi um importante teatrólogo que abordou os conflitos humanos. Aquele que desconhece a verdade é simplesmente ignorante. Aquele que a conhece e afirma como mentira, esse é um criminoso. Uma frase para vocês refletirem e trazer para o seu dia a dia. Uma frase que talvez tenha tudo a ver com o que estamos vivendo no mundo social e político. Que todas essas informações sejam um ponto de partida para que vocês reflitam sobre a importância da arte como linguagem e como um elemento gerador de conhecimento e de discussão dos conflitos humanos. É essa a nossa proposta na aula de hoje. Vamos dar destaque aqui para uma grande banda, uma banda que eu gosto muito, que além de grandes músicos, eles têm ótimas letras, e vamos fazer análise aqui de uma música que já era uma música do Jimi Hendrix e que teve uma nova roupagem através da forma de tocar do Rapa. Beleza? Então, quem não escutou a música, eu coloquei aí nas atividades. Vamos ver agora. Ei, Joe, onde é que você vai com essa arma aí?
mesma moeda. Vamos analisar do ponto de vista da linguagem artística e do ponto de vista musical. Primeira questão. A letra mostra dois pontos de vista de uma mesma realidade, como se fosse uma conversa de dois personagens. Você identifica qual é essa realidade? Destaque trechos da música para ilustrar essa resposta. Então nós temos aqui dois trechos, aliás, um trecho que ele chama muita atenção. Hey Joey, esse não é um atalho para sair dessa condição. Então isso aqui é a voz de alguém que acredita de uma forma pacífica em uma melhoria de vida, ou se não há melhoria de vida, uma forma de manter essa vida, mas de uma forma que não, de uma maneira que não entre no crime, já que dentro desse contexto que essa música é cantada, entende-se que as pessoas são coagidas da comunidade, algumas a inclusive enveredar pelo mundo do crime. Então essa aqui é a voz de alguém que procura de forma pacífica, através de uma linguagem poética, mostrar que não existe atalho para sair dessa condição, mas que existe uma saída. Nós temos de contrapartida a resposta do Joey. Meu irmão, é só desse jeito conseguir impor minha moral. Eu sei que eu sou caçado e visto sempre como um animal. O Joey representa, nesse caso, através da poética do rap, a resposta de alguém que sofreu essa violência e que não vê uma outra maneira de se impor como um cidadão, de ter o seu respeito dentro da comunidade. Ok? Passando adiante. Alguns trechos que intercalam essa conversa descrevem o cotidiano do personagem Joey. Identifique alguns deles e reflita como você os interpreta. Então nós temos aqui, eu coloquei um trecho aqui, que ele faz uma espécie de uma análise, como se fosse uma descrição da paisagem sonora do que eles vivem. Sirene ligada, os homens chegando, trick-track, bum-bum, mas eu vou me mandando. Essa sonoridade que parece uma sonoridade de um campo de batalha. Então a explicação do Joey para seu comportamento agressivo é a própria paisagem cultural em que ele está inserido, a própria condição social que só dá certo para ele essa forma de vida, essa expectativa. Tá certo? Na quinta estrofe, o autor coloca o seguinte verso: assim você não curte o brilho intenso da manhã. Quais os significados podem existir na referência ao trecho citado? O que faz com que uma música popular tenha sua beleza não é a temática, mas a forma como ela é abordada, a questão da poesia. E a beleza representada não está no fato de nós acharmos bonita a miséria, mas de nós encontrarmos o belo presente na estética, na visão do poeta que a percebeu. Assim você não curte o brilho intenso da manhã. Então você não aproveita as coisas simples da vida, como um amanhecer, como um entardecer, como a natureza, como um vento, uma chuva. Você não tem um estado de paz devido à vigília constante que você se submete em função dessa vida, que, segundo essa música, ela não coloca como uma escolha do artista, como se ele fosse ruim ou como se ele fosse bom. É um diálogo que nos desperta a sensibilidade para compreender, através da música, do ritmo, do conjunto da obra, a descrição dessa paisagem, como se fosse uma etnografia. Privilégios que o Joey não possui devido às suas escolhas, ao destino que lhe obrigou a seguir. O brilho intenso da manhã pode ser entendido como as coisas boas da vida, os detalhes que só seriam percebidos por Joey em uma condição de paz e de harmonia com o que o cerca. Os trechos a seguir falam do filho do Joey, sobre dois pontos de vista. Procure escrever brevemente sobre o que você entende de cada um deles. Pessoal,
Geralmente esse tipo de aula eu faço um trabalho dialogado com meus alunos e nós partimos do ponto de vista de cada um. Devido ao nosso formato de aula que estamos utilizando, somente eu estou falando, mas eu quero saber a opinião de vocês. Eu quero que vocês coloquem imagem. Se quiser pode entrar em contato comigo, vou deixar meu WhatsApp, vou deixar também meu e-mail. E seria muito interessante ter esse retorno de vocês, tá certo? Porque a nossa aula se baseia através de um diálogo, de uma discussão. Como é um exercício que eu sempre utilizo, tá aí. Utilizem sempre o recurso da escrita, acompanhado do recurso da fala. É um exercício importante, desenvolve a redação de vocês, desenvolve a reflexão e a percepção de mundo. Então nós temos aqui, ó, Hey Joey, o que teu filho vai pensar quando a fumaça baixar? Então, subtende-se aí que o Joey tem uma família, tem um filho, e esse amigo dele que procura sensibilizar ele para uma vida melhor, fica imaginando que tipo de exemplo você está dando para o seu filho. Mas a resposta do Joey é bem enfática. Meu irmão, estou aqui por causa dele. E vou te dizer, talvez eu não tenha vida, mas é assim que vai ser. O Joey ele não consegue visualizar uma outra vida diferente dessa que ele está. Na verdade, é como se ele fosse preso, encarcerado dentro do seu próprio destino. Ele é livre, mas ele é preso. Essa é a poética proposta pela música. E a gente fica pensando, qual a origem desse tipo de música? Esse tipo de música que nos traz um reflexo, essa cultura afro-brasileira, afro-americana. Como é que ela chegou aqui, né? Então tá aqui. Antes de comentar sobre esse tipo de música, vamos para o resumo que eu fiz da resposta. Os trechos mostram dois caminhos. O primeiro expõe o ponto de vista do personagem, que aconselha a Joey, procurando questionar sobre qual exemplo o pai está dando ao filho. O segundo mostra os argumentos do pai, que diz fazer tudo isso por causa do filho, para conseguir recursos a qualquer custo, em meio à realidade apresentada na letra da canção. Ok? Então ele acredita que é um círculo vicioso, né? Ele produz o crime porque precisa sustentar o filho, e ao sustentar o filho ele não tem outra alternativa na vida. Ok? Comente sobre seus conhecimentos sobre a música negra e o universo artístico que o cerca, partindo do exemplo da música citada. Eu vou fazer o contrário. Eu vou primeiro falar das origens da música afro-americana. Quando a gente fala isso, nós falamos do ritmo, tá? Quando nós falamos de música como arte e linguagem, nós dividimos ela em ritmo, harmonia e melodia. Mas a música não tem somente esses elementos. A música também ela conta história. A música ela representa características de uma cultura, de uma linguagem. Ela está inserida numa paisagem, tá certo? Então a música afro-americana ela é muito conhecida pela percussão, pelo ritmo. Se bem que quando nós vamos conhecer os ritmos que partiram da cultura africana, a percussão ela é muito presente. Aqui no Brasil nós temos os tambores afros, que é representado pelas músicas baianas. Nós temos o jazz, mas generalizar a música afro, a descendência da música afro, somente a questões rítmicas demonstra uma pobreza de conhecimento, já que eles revolucionaram no mundo da harmonia do jazz, no mundo da melodia, e criaram um grande, quase uma infinidade de ritmos que hoje em dia são conhecidos no mundo da cultura pop. Tirando aqui alguns exemplos para vocês, essa música africana, ela recebeu influência na vinda para as Américas, porque a cultura africana, ela não é uma cultura hegemônica, são várias tribos. A África é um continente gigantesco, tem várias culturas. Então, que ela sofreu essa mistura durante a viagem até o Brasil, e chegando aqui ela se misturou com a música dos brancos. Então essa imagem do Debré mostra essa cultura já africana tendo influências da música, da cultura aqui dos homens brancos. E mais adiante, dos Estados Unidos,
Na América do Norte, nós vamos ter consequência dos homens e mulheres que trabalhavam na mineração e na agricultura, trazidos pelos colonizadores escravistas, que com o tempo elaboraram a sua própria música. Aí você diz assim, mas a música da América do Norte ela chegou a influenciar a América do Sul e vice-versa. Sim, a questão da música pop, do reggae, da Jamaica, tá certo? Todos esses ritmos que são afro-americanos, eles contribuem com a formação da identidade africana. E eles estão presentes como uma forma de resistência. Eles estão presentes com uma mensagem que representam esses conflitos, mas que representam também o amor e a união entre os homens. Como eu vou mostrar aqui para vocês, o exemplo do reggae, que é uma banda que influenciou muito essa música do Rapa, como eu disse para vocês, foi uma música de Billy Joel, foi uma música gravada pelo Jimi Hendrix e regravada e feito uma versão pelo Rapa. O Rapa conseguiu fazer essa, digamos assim, condensar essas várias influências, inclusive dos anos 80, dos anos 90, em sua versão. Lembrando que o reggae, assim como o rap e os outros estilos de música afro-brasileiros, afro-americanos, eles têm suas influências relacionadas com a Jamaica, que era um país que lutava pela sua liberdade e que usava a sua música como discurso social. Então, quando nós falamos assim em conflitos humanos e arte, nós temos a música africana como afro-brasileira, afro-americana e africana como fortes exemplos de resistência, além da sua influência dentro das artes visuais, do modo de se vestir, das cores, do dançar, da expressão corporal, das artes cênicas como um todo, completo. Ok? Aqui no Brasil, essas músicas elas sofreram muitas influências e ainda sofrem, como a questão, por exemplo, do funk, do pagode, do rap, que é considerado uma música marginal. Então, nós temos essa noção de uma música que, ao mesmo tempo que ela traz alegria, ela também representa os conflitos de uma sociedade e ela traz toda uma estética étnica em que uma falta de compreensão do homem branco ou por preconceito é simplesmente classificada como vadiagem. Passando adiante. Qual a discussão possível levantada na estrofe final que diz: sinto muito, compadre, mas é burrice pensar que esses caras é que são os donos da biografia, já que a grande maioria daria um livro por dia sobre arte, honestidade e sacrifício. O final da estrofe ele faz uma questão de destacar que na favela, nas periferias, não existem só pessoas ruins, só pessoas envolvidas com tráfico, somente bandidos e assaltantes. Existem belas histórias, existem histórias poéticas sobre honestidade, resistência, sacrifício. Então eu preparei esse pequeno resumo aqui. O trecho fala de preconceito e generalização. Muitas pessoas costumam se referir a bairros inteiros onde acontecem crimes e conflitos como sendo predominantemente povoado por bandidos. O trecho busca mostrar que, na realidade, acontece o oposto. A maioria das pessoas vive numa condição de luta diária para viver de forma honesta, e suas histórias também dariam um livro por dia. Mas mostrando outro tipo de luta, de sacrifício e arte. Então são pessoas honestas e que não merecem qualquer tipo de generalização que a sociedade impõe e que tem uma história bonita e que merecia até ser compartilhada. Passando adiante. Temos alguns testes aqui para a gente comentar a questão da arte presente em outras linguagens, como a linguagem artística e o multiculturalismo. Vamos comentar essas questões que foram adaptadas de testes do Enem. Durante a ditadura militar no Brasil, a partir do golpe de 1964, muitos artistas foram perseguidos e impedidos de mostrar suas obras. Toda a produção artística deveria antes ser avaliada pela censura,
que liberava o que considerava adequado para ser mostrado ao público. Manifestações contrárias ao governo militar só passavam pela censura se conseguisse enganar os censores ou se encontrasse outros caminhos de divulgação. As obras acima podemos perceber. Vou mostrar as obras para vocês. Quando vocês pensarem em ditadura militar, pense no período mais triste, mais vergonhoso que nós brasileiros tivemos que passar. Infelizmente, por uma questão de educação, não quero levantar essas questões aqui, não quero fazer uma bandeira política dessas aulas, mas o elemento artístico ele foi um elemento de resistência e foi um elemento que buscou mostrar uma outra face da moeda para a população brasileira. Pense numa época que não existia internet e que os meios de comunicação eram controlados pelo um governo ditador. Então nós temos aqui um exemplo de criatividade em que demonstra esses conflitos humanos. Nós temos aí a gravação de uma Coca-Cola, que é o Cildo Meirelles, e nós temos um carimbo que foi colocado nas notas e que circularam, com a seguinte pergunta: quem matou Herzog? Herzog foi o diretor da TV Cultura na época, e ele foi preso, acusado de conspirar contra o governo ditador, e foi encontrado suicidado, é estranho que eu estou falando, na prisão. Então, foi um absurdo, né, o crime que aconteceu, tá? E esse crime ele não chegava ao grande público, cuja informação que vinha para os brasileiros era que tudo estava bem. Então, nesse momento, a artista sentiu a função social de divulgar realmente o que eles estavam vivendo. Bom, vamos às questões. Apropriação de objetos do cotidiano na tentativa de romper qualquer barreira entre a arte e a vida comum. As obras acima fazem parte do movimento pop art do inglês arte popular, que começou em 1960 nos Estados Unidos. É o que nós chamamos de pop art. Bom, existem alguns itens que são verdadeiros nessa letra, como a questão da apropriação de elementos do cotidiano. É preciso que vocês entendam que as questões que incluem o Enem, eles querem testar habilidades suas de leitura, de percepção. Existe uma questão correta, existe uma mais correta, existe uma que está relacionada realmente à leitura daquele fato. Então nós temos aqui o interesse do artista são os temas comuns que falem sobre o cotidiano para tornar suas obras populares. O artista pop usa semelhantes recursos aos dos meios de comunicação em massa, apropriando-se de objetos e produtos de gosto popular. Bom, o artista ele não usa bem esses meios de comunicação em massa, porque os artistas da pop art, principalmente do Brasil, eram marginalizados aqui. Então a letra B, completamente errada. Que o artista faz uso de apropriações comuns à produção artística contemporânea. Suas obras naquele momento tinham caráter de contestação política e se inseriam nas novas formas de propor arte, até que se popularizaram desde os anos 60. Você vai ver uma palavra que ela é bem repetitiva nessas letras que nós estamos vendo, que é apropriação. O que seria apropriação dentro do ramo da arte? É você pegar um objeto e você dar um outro significado, você se apropriar, você tornar dono dele. Mais ou menos certo? Vamos lá. Que o valor artístico não está na imagem, e sim na ação proposta pelo artista, que propõe a reprodução da sua obra por qualquer pessoa, criando uma barreira que protegia da censura e fazia sua obra ser popular, e ele um artista conhecido por todos. Essa é a letra mais absurda, porque na verdade ele tinha que se esconder, porque se a polícia pegasse ele estava morto. Não existia tribunal. Pessoal, um mundo de ditadura. Não existe nenhum poder regulador. O artista ele não pode mostrar a cara, como vários que morreram. Várias pessoas que inclusive não tinham nem nada a ver. Vários foram torturados. Então, é a letra mais difícil, mais distante de todas. A tentativa do artista em burlar a ditadura. Se observarmos bem, as duas obras fazem parte de um mesmo trabalho,
inserções em circuitos ideológicos e só podem ser entendidas quando todas as obras desse projeto estão juntas. Bom, então o artista, pela imagem que nós mostramos antes, ele produziu carimbo, decalque e uma garrafa de Coca-Cola que, quando estava vazia, ninguém percebia o que estava escrito, mas quando estava cheio se percebia essa mensagem. Então seria um circuito, né? Elas eram enchidas, esvaziadas, enchidas de novo, e esse decalque, claro, ele não saía. Era aquele processo usado para marcar o vidro do carro, por exemplo. Resposta correta, letra E. Próximo. Nós temos aí uma das principais obras do século XX. Uma obra que ela influenciou inclusive outros artistas. O quadro acima, Os Fuzilamentos 3 de maio de 1808, de Francisco Goya, retrata um episódio da violenta repressão francesa à resistência popular espanhola durante a invasão napoleônica no país, entre 1807 e 1808. Assinale qual a afirmativa abaixo relaciona corretamente esse fato com o processo de independência na América Espanhola. Deixa eu explicar para vocês. Enquanto estava havendo esse processo de revolução na Espanha e existia esse conflito entre a Espanha e a França, aqui na América alguns países estavam em processo de liberdade que, concomitantemente ao conflito que estava acontecendo na Espanha, eles iniciaram seu processo de independência aqui. Bom, características dessa obra. Vamos dar um zoom aqui para melhor explicar para vocês. Nós temos aqui a figura principal. Essa figura principal aqui, que ela utiliza essa cor de destaque. Ela está mais ou menos perto do centro do quadro e chama a atenção dois elementos fundamentais dessa figura. A cor intensa, brilhante, o branco e o amarelo, que se destaca das cores soturnas que tem, do céu enegrecido, sem nuvens, sem estrelas, sem lua, uma cidade deserta, e você pode notar que a figura está de joelho, tá certo? E que proporcionalmente ele seria muito maior do que os guardas, certo? Então aqui eu poderia... Aqui eu poderia traçar também uma linha que ela faz a divisão justamente desses principais personagens, dos soldados que são meros figurantes nessa imagem, ok? Nós temos aqui a presença de uma figura do clero, que está relacionado com as revoluções que a Espanha estava passando. Nós temos aí um monge, tá certo? Que representa, que ajuda a reforçar a questão de Marte, da figura principal. Então, essa forma crucificada dele faz lembrar uma imagem muito conhecida no mundo cristão. É um quadro que ele se destaca muito no mundo da Revolução. É um quadro que, em termos de pintura, de técnica, ele é diferente. A questão das pinceladas, que não são delicadas, são pinceladas grosseiras, que ajudam a reforçar a ideia de força da imagem de conflito que está sendo mostrado. É uma questão de história, mas que vale a pena a gente dar uma olhadinha. Então, enfraquecimento da metrópole espanhola com a intervenção napoleônica, além das renúncias dos reis espanhóis e da coroação de José Bonaparte como imperador da Espanha. Impulsionou o movimento por emancipação liderado pelos crioulos. Os crioulos são os líderes que viviam nas colônias espanholas que existiam aqui nas Américas. Então está querendo dizer que essa revolução inspirou a própria cultura aqui na América de uma proposta de liberdade. Então, a revolução, do outro lado, aconteceu aqui. Outra questão é que esse quadro ele foi pintado somente 6 anos depois.
A curiosidade dele é que esse quadro, na verdade, a cena real aconteceu de dia e o pintor resolveu retratar à noite para dar uma dramatização maior. Se você prestar atenção, existe aqui um ponto de luz como se fosse uma lanterna que ele utilizou para guiar o olhar dessa obra. Ok? Então, voltando aqui. Com a ocupação do território espanhol por tropas francesas, foram organizadas nas colônias as juntas governativas e os cabildos, com o intuito de lutarem a favor da invasão napoleônica, com a finalidade de defender os princípios iluministas praticados por Bonaparte. Com a restauração da dinastia Bourbon na Espanha, em 1814, e o retorno do regime absolutista, aumentaram os movimentos separatistas nas colônias, impulsionados pelas ideias iluministas defendidas por Napoleão Bonaparte. Apesar da ocupação do território espanhol por tropas francesas e o uso da violência contra as classes populares, a elite crioula ainda assim apoiou o governante francês, pois lucravam com o monopólio comercial e defendiam a permanência dessa cultura de exploração. Essa aqui é a mais errada de todas. A elite crioula perdeu a liderança do movimento a favor da independência e das colônias latino-americanas para líderes populares, pois não se manifestaram contra a onda de massacres instauradas pelas tropas napoleônicas na Espanha. Resposta correta, letra A. Nós vamos ter aqui a Revolução dos Crioulos como principal item e a coroação de José Bonaparte como imperador da Espanha como item que influenciou todo esse ar de revolução da época. Passando adiante. Questão 3. Os movimentos extremistas que surgiram na Europa no século XX pautavam-se pelo ideal de pureza e superioridade cultural de um grupo étnico, entre eles o nazismo. É o mais lembrado em virtude do enorme impacto das atrocidades associadas a ele. Se os planos do regime nazista fossem concretizados, e o extermínio da população judaica, deixa eu guardar aqui, fosse uma realidade, se ele tivesse conseguido os planos dele e o Terceiro Reich tivesse ido para frente, todo e qualquer traço da cultura judaica estaria também exterminado. Aí, essa questão aqui, pessoal, é uma questão que fala sobre multiculturalismo. O multiculturalismo digamos assim, uma parte do estudo da arte que estuda a relação entre culturas. O processo entre culturas pode acontecer um processo de aculturação, de uma cultura absorver características das outras. Esse processo pode ser espontâneo, como pode ser obrigatório, como pode ser feito de forma violenta, como o caso dos índios aqui no Brasil, tá? Como o caso dos judeus que foram perseguidos. Mas, voltando à questão, será que os judeus conseguiriam exterminar todo e qualquer traço? Vamos lá, alternativas. Correta, já que nenhuma cultura permanece sem um povo para mantê-la. Será que exterminando os judeus acabaria a cultura judaica? Qualquer traço. Quando a gente fala de cultura, a gente fala de costume. Pode ser a linguagem, pode ser um traço musical, pode ser um tipo de comida, um tipo de comportamento, valores morais, valores éticos. É tanto que a cultura ela é um universo e dentro dela tem a arte. E dentro da arte é que tem a estética, beleza? Tá certo? Então, o universo da cultura é um universo muito maior, muito mais gigantesco que o mundo artístico. Correta, uma vez que o extermínio da população judaica estava ligado ao expurgo dos traços culturais que cultivavam. Isso aqui foi a vontade deles. Era um objetivo dos nazistas. Errada, já que era impossível exterminar todos os judeus que existiam no território alemão. Preste atenção à escrita da pergunta. Se tivessem conseguido. Então é muito importante que nós possamos ler as questões, observar as figuras, porque elas sempre dão pistas da real resposta. Errada, pois sempre existirão traços remanescentes de uma cultura embebida
em outra, em razão do processo de troca e assimilação cultural. Eles odiavam os judeus, mas eles já tinham absorvido parte da cultura dos judeus. Então era impossível, ele poderia matar todos os judeus, mas os traços remanescentes da cultura estariam lá. Resposta correta, letra D. Beleza? Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Foi um prazer ter dado essa aula para vocês. Eu gostaria de um retorno. Gostaria de saber também as dúvidas. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Me chamo Sandro David, sou professor do Instituto Federal do Maranhão, Campus Timon. Espero que todos estejam bem de saúde, estejam em casa, evitem sair. Um abraço a todos vocês, aos familiares de vocês. Muita arte e muita luz nesse momento. Aquele abraço.